Já vai, já vai, já vai. Religião é pura ilusão. É igual que o professor fala. Né, professor? É pura ilusão, é pura superstição. Tá vendo? Prende o gado, é pra prender o gado. É pra lhe torar na emenda. É. Pra deixar você só de tanga. É. Pra tirar seu dinheiro, pra tirar sua paz, pra tirar tudo de você. É? Bom Então, se dia. existe um... Hoje são 8 de março de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o segundo vídeo, sobre um vídeo feito pela Ana Cristina, que possui o canal no YouTube com o título Foco nas Ideias Responde. Ela fez uma entrevista ontem com um pastor evangélico, com deixa eu ver aqui o nome dele, o Gelton. Então ela entrevistou o Gelton e essa entrevista tem a duração, esse vídeo, de duração de 9 minutos e 47 segundos. Em 9 minutos e 47 segundos, o pastor Gelton cometeu 10 erros, um erro a cada minuto. E estou aqui mostrei já o primeiro erro dele. E aqui o segundo vídeo com mais um erro. Muito bem. Nesse vídeo aí, nessa entrevista, que está aqui na minha página, na parte superior da página, você pode acessar por completo essa entrevista da Ana Cristina com o pastor Gelton. Você pode acessar aí essa entrevista por completo. Então vamos aqui a mais um erro. Precisamente nos 7 minutos do vídeo, nesse trecho que eu vou colocar aqui agora, a Ana Cristina então diz ao pastor Gelton ainda sobre o rei Davi. Então ela diz ao pastor Gelton que então os cristãos podem então elogiar o rei Davi, os cristãos, como eles elogiam nas igrejas, os cristãos elogiam o rei Davi. E a Ana Cristina pergunta ao pastor se realmente os cristãos têm razão realmente para elogiar o rei Davi. E aí, veja o que o pastor Gelton responde. Ele responde a Ana Cristina que sim, que o rei Davi, ele era um homem que andava segundo... Por favor, não ria, porque você porque você atrapalha a minha explicação aqui, certo? O pastor Gelton diz a Ana Cristina que os cristãos têm toda a razão para comemorarem, elogiarem o rei Davi nas igrejas. Porque o rei Davi era um homem que andava conforme o... que o rei Davi era um homem que andava conforme o coração de Deus, certo? Então, não ria, porque você me atrapalha aqui. Aí não tem jeito, cara. Então vamos lá. Escute aí, depois eu volto. Vamos lá, desculpe aí. Vamos lá. O rei Davi, ele seria um exemplo para os evangélicos, para os religiosos. A Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que ele superou isso, ele continua, ele é um exemplo, embora tenha acontecido isso, ele pode ser ainda um exemplo. a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas nós temos que Gente, entender. tudo bem. Então você ouviu aí o pastor Gelton dizendo a Ana Cristina que os cristãos devem elogiar o rei Davi nas igrejas, porque o rei Davi era um homem que andava segundo o coração de Deus. Gente, isso aí é mais uma piada na Bíblia. Então vamos aqui, vamos ver se o rei Davi realmente era um homem de confiança do Deus hebreu. Vamos ver aqui, se o Deus hebreu realmente gostava do rei Davi aqui, né? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 3, versículo 14. Então aqui é o seguinte, gente. Aqui é o seguinte, vou repetir, hein? 1 Reis, capítulo 3, versículo 14. Aqui é o seguinte, o rei Davi foi pai de Salomão. Então naquele tempo, o rei morria e deixava o trono para seus filhos. Naquele tempo era assim.
Então o rei Davi morreu e deixou o trono, o reino, para seu filho Salomão, que é o rei Salomão. Então aqui o rei Davi está morto. E agora assumiu o reino aqui o Salomão. E aqui na lenda, o escritor hebreu colocou o Deus hebreu aqui aparecendo ao rei Salomão em sonho. O Deus hebreu aparece a Salomão e diz assim para o Salomão, escute aí, veja o que Deus diz. Versículo 14, abre aspas, Salomão, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Então veja bem, aqui o Deus hebreu, na lenda bíblica, apareceu ao rei Salomão em sonho e disse ao rei Salomão que o reino dele seria muito frutífero, que Salomão iria ter um reino maravilhoso, desde que ele, Salomão, seguisse o exemplo do pai dele, o rei Davi. Porque o Deus hebreu diz a Salomão que o rei Davi cumpria os estatutos, cumpria os mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20. Ora, qualquer pessoa que conhece a Bíblia sabe muito bem que essa passagem aqui é mais uma infantilidade, é uma ingenuidade sem fim. O rei Davi, ao contrário do que o Deus hebreu diz a Salomão, o rei Davi descumpria os estatutos. Ele não seguia os mandamentos do Deus hebreu que estão em Êxodo capítulo 20. Ali está escrito, não matarás. O rei Davi matava mais do que o rei Saul. Está escrito lá, não adulterarás. O rei Davi adulterava demais. Está escrito lá, não furtarás, roubarás. O rei Davi roubava demais. Então você vê que o rei Davi, claramente, em todo o texto de Samuel, de Reis, etc., você vê que o rei Davi não cumpria os 10 mandamentos. Então como é que Deus foi dizer ao Salomão que o pai dele, o Davi, cumpria os mandamentos? Viu aí como é engraçado? Isso não tem lógica nenhuma, gente, porque isso aqui é criação do escritor hebreu. Isso aqui não é verdade. Deus algum existe, Deus algum apareceu a Salomão. Isso aqui tudo são histórias criadas pelo escritor hebreu. E são tão infantis que elas entram em contradição e não tem lógica alguma. Repito mais uma vez, o Deus hebreu diz a Salomão que o pai dele, o rei Davi, cumpria os mandamentos. Ora, o rei Davi não cumpria mandamento coisa alguma. Os 10 mandamentos que estão ali, o rei Davi não estava nem aí para eles. E aparece aqui o escritor hebreu dizendo que o rei Davi cumpria os mandamentos. E que o Salomão devia seguir os caminhos aí do pai dele, o rei Davi. Que absurdo! E a coisa é tão absurda ainda, que depois disso aqui, veja o que foi aqui que aconteceu. Nesse versículo aqui diz que o rei Davi cumpria os mandamentos do rei, do Deus hebreu, que o rei Davi andava conforme o coração de Deus, certo? Agora veja o que está aqui em 1 Reis, capítulo 3, versículo 14. Ou melhor dizendo, desculpe-me, isso aqui eu já li agora. Veja o que está em 1 Crônicas, mais à frente, capítulo 28, versículo 3. Veja aqui o próprio Deus hebreu dizendo o contrário do que está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 14. O Deus hebreu aqui já diz que Davi não cumpria os mandamentos que ele entregou a Moisés, na lenda de Moisés. Então vamos aqui. Diz assim, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 3. Aqui o rei Davi, ele se apresenta a Salomão como seu sucessor. Antes de morrer, o rei Davi conversa com Salomão, o filho dele, que vai assumir o reino depois da morte de Davi. Então Davi diz aqui claramente a Salomão o seguinte, veja, capítulo 28 de 1 Crônicas, versículo 3. Porém Deus me disse,
o rei Davi dizendo para o Salomão: porém Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Então o próprio rei Davi aqui está dizendo ao filho dele, ao Salomão, que vai assumir o reino depois de sua morte. O rei Davi está dizendo que Deus apareceu também a ele em sonho, e Deus disse ao Davi que ele, Davi, não iria fazer um templo para o Deus hebreu, porque o Deus hebreu não queria que seu templo fosse feito pelo Davi, porque aqui diz, porque Davi tinha as mãos manchadas de sangue. O Davi era um homem sanguinário. Então o Deus hebreu aqui está dizendo que Davi era um homem sanguinário, que não era um homem íntegro, que tinha as mãos limpas para fazer um templo para o Deus hebreu, que esse templo seria feito por Salomão. Então você vê facilmente que a Bíblia é assim, é contradição com mais contradição, porque são relatos criados pelos hebreus, e quando a gente cria histórias, a gente cria muitas bobagens que entram em contradição. Então, quando o pastor Gelton, diz a Ana Cristina que os cristãos podem adorar o rei Davi nas igrejas, porque o rei Davi era um homem segundo o coração do Deus hebreu, você vê aí facilmente nas duas passagens. Na primeira, engraçadíssima, o Deus hebreu está dizendo aí a Salomão que ele deve seguir o exemplo do rei Davi, porque o rei Davi seguia os estatutos, seguia os mandamentos. Não seguia. E pior, mais à frente, o Deus hebreu diz a Davi que não quer que Davi faça um templo para ele, para o Deus, porque o Davi tem as mãos manchadas de sangue, as mãos sanguinárias. Gente, é para você rir muito, porque tudo isso é ilusão. Deus algum existe na Bíblia. O que existe ali são textos criados pela imaginação dos escritores hebreus, muito ingênuos, repletos de erros e de contradições. Portanto, aí, o segundo erro do pastor Gelton. Vamos para o terceiro erro no próximo vídeo. Obrigado.